Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Com gratidão e alegria, e as palavras da Judite, maravilhosas, gratidão Judite. Vamos continuar nosso estudo. Obrigado, querida. Nosso livro Caminho, Verdade e Vida, hoje, capítulo 139, Por Amor. Deus nos coloca em situações, às vezes, que a gente não entende o porquê. Por que passarmos por situações difíceis, mas tudo que acontece, Ele faz por amor. Não podemos esquecer disso, porque nós temos duas opções: ou sermos indiferentes a tudo e a todos, usarmos de egoísmo, orgulho, ou podemos praticar a caridade. A caridade não de falar, não, eu vou na casa da sopa, eu vou no asilo, eu vou. Não é só isso. Não podemos esquecer que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Aí, analisa a frase. Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Eu não posso pular fases, pular etapas. É como a casca de cebola. Você vai tirando uma, aparece outra, tira uma, aparece outra. Então, o meu próximo, mais próximo, é aquele que está comigo. Quando estou com meus pais, são eles, meus irmãos. Daí eu saio da casa de meus pais e vou viver com uma pessoa, ou vou viver sozinho. Sempre vai ter aquele que vai ser mais próximo. Então, devemos, com certeza, praticar a caridade, ir na casa da sopa, asilo, o que for, sim, mas não esquecermos do próximo, mais próximo. Não podemos ser indiferentes, né? Então, Emmanuel escolheu uma fala do Evangelho de João 12:40. Mas essa fala, ela está também no capítulo 6 de Isaías. Então Jesus buscou essa frase que já tinha sido falada por Isaías, que foi ele deixou muitas mensagens, todos deixaram, mas as de Isaías são bem marcantes. Então, ela diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Essa é a fala de Jesus, eu os cure.
que acontece? Se a pessoa escolhe viver no individualismo, no egoísmo, no fechar os olhos à dor do próximo, o que Deus faz? Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, para que Jesus nos cure, nós precisamos passar por isso. Eu escolhi o egoísmo, o não olhar o meu próximo. Deus vai ficar quietinho, olhando? Não. Porque Deus ama a criação dele, toda a criação. E nós fazemos parte disso. E Jesus, mais ainda. Jesus é o nosso maior amigo. Tudo que a gente precisa, Ele responde lá no Evangelho, né? Então, Deus vai usar esse mecanismo. Vamos ver aqui o texto, para ficar mais claro, né? Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Então, os planos mais humildes, o que é isso? Nós temos mineral, vegetal, animal, e aí surge a gente, né, no hominal. Então, desde o princípio, Deus está lá cuidando. Os planos mais humildes. Até vi um exemplo lá. A gazela, ela desperta com o canto dos pássaros. E a rocha com a explosão da dinamite. Olha isso. Então imagina, lá no reino mineral, já somos nós. Nós começamos lá. Lá nós ficamos um grudado no outro. Claro, não temos a individualidade, não somos ainda, né? Mas é lá que a gente começa. Daí a gente vai para o vegetal, vai para o animal. Então Deus cuida de cada detalhe. A minhoca que está lá debaixo da terra, Deus está vendo. Ela vai progredir. Tudo progrediu. Tudo progride constantemente. Deus não para de criar. Se Ele não para de criar, temos no universo todo aí, que é infinito, planetas começando, planetas primitivos, coisa que já aconteceu com a gente, né? Então, na natureza, os lírios não tecem, as aves não guardam não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. Olha isso. Como que o lírio fica lindo daquele jeito? Como? E as aves não têm, em lugar nenhum, um lugar chamado despensa, né? E elas vivem. Como? A misteriosa força é Deus. O que Deus fala para nós? Cuide-se, mas não se preocupe com os problemas de amanhã, porque os de hoje já são bastante. Foi o que Jesus falou, né?
Então, um dia de cada vez, sempre fazendo o máximo que a gente pode. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Desde o princípio. Aí a gente imagina, né? Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais. Ali, desconhecido poder de defesa. Imagina isso aqui, a gente falando aqui na natureza. Como que as aves são como são? Todo mundo acho que já teve a oportunidade de ver um ninho, né? A passarinha vai lá, bota o ovo, já teve a participação do passarinho, aí bota um ovo. Como que daquele ovo vai surgir uma figura tão... É impressionante a gente ver o desenvolvimento e a rapidez. Surge a asa, as penas, e daqui a pouco ele está voando. Como isso se explica? Né? Um dente a mais, a gente olha o dente dos animais. Como foi feito aquilo? Desconhecido poder de defesa, eles sabem se defender. O pardal, que é o bicho mais sem vergonha que tem aí, né? O pardal é muito danadinho. Mas vocês já devem ter percebido. Se chega um perigo, o canto dele, o barulho que ele faz é diferente. E o perigo para ele, primeiro somos nós, porque ele tem medo da gente, né? O pardal é um bicho muito... Ele tem medo, mesmo que você não queira fazer mal para ele... Mas o filhotinho nasce, daí alguns dias ele já aprendeu isso. Quem ensinou isso para ele? Né? Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. Nós não conseguimos imaginar fazendo a leitura das obras do André Luiz, né? André Luiz que traz para nós a vida no mundo espiritual. Por isso que eu sempre recomendo para vocês, comecem, pegue o número 1, Nosso Lar, e vai seguindo a ordem. São 13 livros. Existe em todos os setores alguém trabalhando. Os animais, eles não têm um espírito como a gente. Eles têm um princípio inteligente que também se desenvolve. Nós estamos nos desenvolvendo, o nosso corpo, graças à espiritualidade, e eles também. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi um cachorrinho indo ali para Tapinas, acho que era Tapinas, por ali. E eu estava indo, dirigindo, eu vi um cachorrinho lá na frente andando na pista. Quando ele viu o carro, ele parou, subiu no barranco, esperou eu passar, eu olhei no espelho, ele voltou e continuou. Quem ensinou isso para ele? Quer dizer, os animais também estão progredindo graças à espiritualidade. Porque eles têm um princípio inteligente que seria como se fosse, sabe aquela massinha de modelar? Né? Que principalmente as crianças gostam de brincar, você pega e monta o que você quer, um bichinho e tal. É o que eles fazem com o princípio inteligente. Tanto é que o princípio de um cachorro pode ir com um elefante, uma girafa. É aquela massinha, vamos dizer assim, que eles moldam e vão colocar o que precisa.
Assim como nós, aqui estamos falando dos animais, mas a gente é a mesma coisa. Se eu vou precisar nascer com um corpo, faltando um braço, faltando uma perna, isso vai vir já no meu planejamento lá do outro lado. E vai ser colocado no meu planejamento com aquilo que eu preciso. É assim. Eles estão trabalhando. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que, muita vez, se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Quando é esse momento, então, que o Pai nos convoca à cooperação? Quando saímos do reino animal e entramos no hominal. A partir daí, o que aconteceu com a gente? Ganhamos a nossa individualidade. Então a Sílvia, que vocês conhecem hoje, ela já teve mais ou menos 200 reencarnações, como todos nós. Essa é a média. A cada reencarnação a gente vai caminhando um pouquinho, é muito pouco. E às vezes nem caminhamos, escolhemos ficar estacionados. Então o que acontece nesse momento? Muitos se revelam ingratos aos favores recebidos, porque tudo que a gente tem, estarmos aqui hoje, estudando, a gente tem que falar graças a Deus, porque é graças a Ele que nós estamos aqui. Poderíamos nem ter acordado hoje, não é? Então muitos esquecem disso e ainda exigem mais ainda. Reclama de Deus, Deus não gosta de mim, Deus, né? Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis eternas desse mesmo amor divino. Deus criou leis que são imutáveis, eternas, em qualquer lugar do universo. As leis que nós conhecemos aqui, que estudamos lá no Livro dos Espíritos, elas são as mesmas em qualquer lugar. É uma sequência. Então, nós partimos lá do momento em que ganhamos a nossa individualidade e vamos chegar, a outra ponta é angelitude. Nós vamos chegar lá. Onde nós estamos? Caminhando aí. Caminhando. Será que se dividir no meio dessa linha, a gente está mais para o começo ou mais para o fim? Né? Aí a nossa análise individual, cada um consegue pensar, nossa, onde que eu estou? Né? Porque se a pessoa escolhe agir, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então uma escolha minha. Eu não estou nem aí com meu irmão, não estou nem aí com quem está sofrendo, o problema dele não é meu. Ajudar, não, cada um que se vire, plantou, colhe. É isso que Deus quer? Não.
A pessoa que está passando por uma dor, que está presa numa cama, seja o que for, ela já está nesse item aqui, ó, ela já está sofrendo, o coração dela já ficou duro. Para quê? Para que ela desperte para Deus, né? É a dor reparadora. E esse momento nada mais é do que Deus lembrando para nós que existem leis. Eu sempre gosto de lembrar, a lei dos homens, ela é escrita no papel. E vocês sabem que ela muda de acordo com a política, de acordo com aquilo que eles querem, né? Agora, a de Deus não é assim não. A de Deus não adianta, ela não muda, é aquilo, pronto, acabou. Então, esse momento aqui é o amor de Deus, é por amor, como diz o capítulo, que isso acontece. Então não podemos reclamar, é aceitação, é resignação. Quando nada enxergo além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. Olha isso. Quando nada enxergam além do material. Não, a vida é só isso aqui. Vamos curtir, vamos comprar, vamos viver a vida, né? É o material. Da paisagem transitória. Transitória, gente, estamos aqui, amanhã não estamos mais. Ou hoje mesmo. Né? Então, se eu estou agindo dessa maneira, o que vai aparecer, o que vai surgir um dia? A luta depuradora. Se nós agirmos dentro das leis de Deus, nós vamos viver nesse corpo para sempre? Não, né? Esse corpo não. Esse corpo ele tem um fim. Ele tem um fim. A gente só sabe o quê? Que quanto mais a gente se cuidar, mais tempo eu vou ficar aqui. E se mais tempo eu ficar, mais eu estou ganhando. Por quê? Porque a evolução se dá aqui, no corpo físico. Não adianta eu falar, isso aí eu vou deixar para depois, a vida é eterna mesmo. Tá? Aí você volta para lá, pode correr o risco, o que é normalmente falando, de você ficar 200 anos esperando para voltar para cá. Porque vai ter que voltar e continuar de onde parou. A natureza não dá saltos, é assim que funciona. Mas Deus, por amor, manda para nós a luta depuradora, que é esse momento que você pega uma doença, um problema, fica de cama e tantas coisas que vocês conhecem. É esse momento. É para o despertar. É quando Jesus chega nesse momento e opera a cura. Nesse momento. Aí a gente lembra de Saulo, né? Todo mundo conhece a história de Saulo. Saulo, ele era romano lá, perseguia os cristãos, matava crianças, idosos, simplesmente matava. Mas ele acreditava que ele estava agindo de acordo com os princípios que ele aprendeu de Deus. Ele achava que ele estava certo.
E com ele aconteceu a mesma coisa. Chegou o momento em que ele, indo para Damasco, para matar mais um lá, que era o Ananias, né? Que o Ananias, que depois que curou ele, porque ele ficou cego. Por que ele ficou cego? Porque apareceu aquela luz tão forte que era Jesus. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego na hora. E cego ele chegou em Damasco. Jesus já tinha preparado o Ananias. Ele chegou e Ananias devolveu a visão para ele. A partir daquele momento, ele mudou o nome. Ele era Saulo e se tornou Paulo, o maior apóstolo que a gente teve, o maior divulgador do cristianismo. Na mesma encarnação. Na mesma encarnação. Ele era Saulo quando ele viu aquela luz que falou com ele, que era Jesus. Ele virou Paulo. E a história vocês sabem. Tem um filme maravilhoso contando a história, um pouquinho da história dele e como ele morreu, né? Vocês sabem. E como ele foi recebido na espiritualidade. As crianças que ele tinha matado, os idosos e Jesus, né? Então é nesse momento da luta depuradora que Jesus consegue nos curar. É claro que vai depender de nós, né? Eu posso continuar com orgulho, com egoísmo, como tem uma cena no filme Ben-Hur, porque Ben-Hur, Judá Ben-Hur, ele viu Jesus. Quem assistiu o primeiro filme lembra da cena. Teve um momento lá que ele estava naquelas bigas, na corrida de biga, e ele venceu uma pessoa, e essa pessoa considerava o Ben-Hur um inimigo. E ele chega, foi lá, ele estava morrendo, essa pessoa, e o Ben-Hur chegou para falar com ele. Ele falou que ele não queria falar com inimigos. O Ben-Hur falou: eu não vejo um inimigo. Então, é assim que nós precisamos agir. O que partir de mim não seja o mal, o negativo. Então, aquela pessoa não quis, naquele momento, aceitar uma amizade, nem naquele momento que ele estava desencarnando. Então, nesse momento em que Jesus, através da dor, porque a dor ela é reparadora, né? Nesse momento é que nós temos a grande oportunidade de caminharmos, evoluirmos. E quanto mais evoluídos formos, evoluído no sentimento, não é você estudar, não, você tem que estudar, claro, temos que ter conhecimento, mas temos que praticar, é o sentimento. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. Só nesse momento é dada a oportunidade de compreendermos quão grande é Deus. É nesse momento. O amor equilibra. Quando agimos com amor, o amor equilibra. E a dor que
que a dor faz? Restaura. Restaura. É como um trem. O trem tem o trilho dele ali que ele segue, né? Sai lá do Mato Grosso, vai chegar lá no Porto de Santos. Nossa, meu Deus, como que pode isso, né? E isso acontece toda hora. Tem trem passando esse trecho aí. Se, como acontece muito, esse trem descarrilha, dá um trabalho, né? Uns 2 meses atrás teve 2 seguidos aqui em Araraquara. Nossa, incrível. Mas se ele descarrilha, o que tem que ser feito? Tem que ser colocado no trilho de novo. É isso que Deus faz com a gente. Quando a gente escorrega, Ele coloca de novo. Aí eu sou teimoso, saio de novo. Aí, pá, é isso. Tudo por amor. Se necessário, Ele vai me colocar na dor, para que eu volte para o trilho, né? É por isso que ouvimos muitas vezes, isso pode ser numa casa espírita, pode ser na igreja católica, pode ser no evangelho, onde for, nós ouvimos muito essa frase, ó. Nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Já ouviram isso, né? Eu mesmo sou exemplo. Eu vim parar aqui na casa espírita, depois de 30 anos na igreja católica, eu vim parar aqui como? Em depressão. E nunca mais tive depressão. Assistindo a palestra do Isaías Claro, acabou a depressão. 3 dias depois eu estava no estudo de domingo. E não parei mais, até hoje. Muito tempo já. Né, Silvinha? Né? Mas é isso. Primeiro, não perdermos a oportunidade que temos. Estamos no plano dos encarnados ainda? Estamos no corpo físico? Aproveitemos. Nós temos tanta coisa, a tecnologia que tem hoje. No próprio celular você pode assistir uma palestra, aprender, estudar. Tem cursos que você faz de graça, está ali no YouTube, ali, ó. Tem os livros, né? Tem os livros para a gente estudar. Tudo isso, como diz o capítulo, por amor. É isso que Deus faz conosco. Então, que possamos manter o esforço. É um esforço que nós temos que fazer. É a nossa parte. De quando Deus nos colocou no reino hominal, é isso que Ele espera de nós. Que nós caminhemos para um dia chegar na angelitude. E nós vamos chegar, né? Ânimo, prossigamos. Resignação à vontade de Deus significa muitas vezes que eu não sei por que eu estou passando por aquele problema. Eu não sei, mas Deus sabe. Está lá no Evangelho, não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Jesus falou isso. Aconteceu, Deus permitiu. Por quê? Não sei. Não preciso saber. Tem coisas que eu não preciso saber. Eu não preciso saber quem é o meu irmão encarnado hoje, quem é minha mãe, quem é meu pai. Porque em 200 reencarnações, quantos pais, quantas mães, quantos irmãos eu tive? Então eu tenho que me ater ao que está aqui. Não se ele foi meu amigo ou foi meu inimigo, não é isso que importa. E o nosso irmão, como disse Jesus, todo aquele que faz, ele falou, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer que somos
todos irmãos em humanidade. Como diz a parábola do samaritano, o bom samaritano. Todo mundo passou ali, o da igreja, todos eles passavam longe, não queria nem olhar para ele lá. E aí quem foi socorrer? O samaritano. Que as pessoas de Samaria, naquele tempo de Jesus, eram mal vistas pelos judeus. Eles consideravam pessoas de má vida, e ele foi o que socorreu o que tinha sido assaltado, que estava caído ali na beira da estrada, levou para a estrebaria lá, pagou para cuidarem dele. Então é isso. Nós temos que procurar sermos o bom samaritano. Gratidão, amigos, amigas. Gratidão à espiritualidade, meu anjo da guarda que está aqui comigo. Que tenhamos amanhã 22, né? Que Jesus renasça no nosso coração. A data que foi escolhida não é esse dia, né? Não foi nesse dia, mas foi escolhido convencionalmente. Então que tenhamos um Natal de paz, de harmonia, buscando trabalharmos assim com Jesus. Porque vocês já aprenderam, né? Trabalhar com Jesus não é fácil, né? Mas é o que precisamos. Prossigamos então. Gratidão, gratidão.